Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, texto muito conhecido de todos nós. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o rei tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou o rei e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
Então o rei se encheu de fúria, transtornado ficou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, com suas túnicas, chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Glória a Deus. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Essas narrativas são encantadoras, são maravilhosas, não é? Vamos orar? Curva sua cabeça nesse instante. Nós vamos ver que o preço para sermos fiéis ao Senhor, às vezes costuma ser bem alto. Para honrar a Deus, para glorificá-lo e fazer dele o Senhor das nossas vidas, muitas vezes temos que renunciar à nossa própria vida, para que o nome do Senhor não seja enlameado, desonrado, mas muito pelo contrário, para ser glorificado. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Santifica-nos nessa verdade. Deus, eu sei que a Tua palavra, por ela mesma, é poderosa para alcançar os nossos corações.
Eu sei também que se não fosse pela ação sobrenatural do Espírito Santo, do Senhor nas nossas vidas, esse momento seria um momento como outro qualquer, e isso aqui não passaria de uma palestra. Mas não é isso que nós queremos, Senhor. Por isso nós te suplicamos que, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, tira os comichões dos nossos ouvidos, abra os olhos do nosso coração e desperta, Senhor, o nosso ser aqui nessa noite para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós e, acima de tudo, para tomarmos uma posição, ó Deus, diante do Senhor que honra e que glorifica o teu santíssimo nome. Livra-nos das perturbações, livra-nos, ó Deus, das fortalezas espirituais, ó Deus, desses demônios que roubam o entendimento, a compreensão da Tua palavra, trazendo nesse momento distração, indiferença, confusão e perturbação. Nós os repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, Senhor, tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. É impossível não nos encantarmos com a fidelidade e com a integridade desses meninos. 3 homens relativamente jovens, diante de uma prova extremamente dura, uma prova que colocava em risco a sua própria vida e a sua própria existência. E todas as vezes que leio esse texto, eu fico pensando, gente, o que esses meninos tinham que nós não temos? O que esses meninos tinham que eles não prezaram pela sua própria vida, mas em detrimento da sua própria vida, arriscaram a sua própria vida para não desonrar a palavra de Deus, para não desonrar o relacionamento que eles tinham com Deus, mas para honrar e para glorificar a Deus. O que eles tinham que nós não estamos tendo nos dias atuais? Quando vivemos um relacionamento de troca e de interesse com Deus, que só pensamos em Deus como um grande benfeitor, para nos fazer bem, para nos ajudar nos nossos interesses, para nos ajudar nos nossos desejos e nas nossas conquistas. Dificilmente pensamos em Deus como esse Senhor digno de ser amado, digno de ser honrado, digno de ser adorado por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Certamente esses meninos tinham algumas coisas, e uma delas é caráter, integridade, fidelidade, honradez, convicção, compromisso, honestidade, que são coisas do caráter, são coisas que são trabalhadas dentro de nós a partir da nossa convivência com Deus e com a palavra de Deus. À medida que vamos lendo a palavra de Deus, compreendendo os valores do reino de Deus e da vontade de Deus, espera-se que esse caráter, que essa mente, ela seja renovada, que ela seja transformada e assuma esses aspectos de integridade, de fidelidade, de honradez, de entrega, de celebração da própria vida para a celebração e glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu me lembro, e já falei aqui para vocês, eu não consegui entender por que aqueles samurais, eles resolviam tirar a sua própria vida, e tiravam a sua própria vida, às vezes, de uma forma
muito dolorosa, não é? E tinha todo um ritual, tem um ritual para poder tirar a própria vida. Eu ficava, gente, mas que loucura, que povo doido, esses japoneses, eles são malucos, eles são doidos, que loucura é essa? Até que eu entendi que para o japonês a coisa mais importante não é a vida, mas é a honra. A coisa mais importante da existência não é a vida, mas é a honra. Por isso que o samurai, ele preferia tirar a própria vida do que viver desonrado. É melhor morrer do que viver muitos anos desonrado. Só vale a pena viver se for para viver uma vida digna e honrada. Aí eu lendo a Odisseia de Ulisses, depois de um tempo longo fora de casa, longe do seu país, longe da sua esposa, longe do seu filho, navegações incertas, barco já quebra de um lado, quebra de outro, e por fim ele chega numa ilha. E naquela ilha havia uma dona, senhora daquela ilha, que era uma mulher extremamente bonita, extremamente poderosa. Ela era uma espécie de um mago, né? Muito mais do que uma bruxa, uma espécie de um mago, que detinha poderes e, além de tudo, era muito bonita. Imagina tantos anos fora de casa, longe do aconchego da esposa, longe de tudo que se possa imaginar de afeto e de afeição, e de repente a sua embarcação bate naquela ilha, ele é acolhido por aquela senhora, dona daquela ilha, aquela mulher linda, bonita, maravilhosa, e para piorar as coisas, a mulher se apaixona por ele. E ele ajeita a embarcaçãozinha dele e diz que vai para casa e quer ir para o país dele. E ela lhe faz uma promessa: não vá, Ulisses, fique comigo, porque se você ficar, pelo poder que eu tenho, eu te darei a vida eterna e você nunca morrerá, você nunca passará pela morte. A resposta dele foi: eu prefiro morrer com a mulher certa do que viver eternamente com a mulher errada. Pensa, gente. Princípios de integridade, princípios de honradez, que nós vamos encontrar em todas as culturas, que nós encontraremos quando se tem integridade, honestidade, fidelidade. Isso muitas vezes extrapola a crença, porque tem muita gente que professa a fé, que não tem honradez, que não tem integridade, que não tem fidelidade, que não tem honestidade, que é um mau caráter. A outra que vocês conhecem, e conhecem tão bem, acusaram injustamente o Sócrates de ateísmo e desvio da juventude de Atenas, por causa das suas filosofias, por causa da sua filosofia. Porque a filosofia de Sócrates, a maêutica, ela desconstruía a forma de sabedoria ignorante dos detentores do saber. Quando alguém se dizia muito sábio e impunha sobre os outros o seu conhecimento, quando encontrava com Sócrates, o Sócrates, através da maêutica, pouco a pouco, pergunta daqui, aperta dali, numa lógica contundente e irrefutável, ele mostrava o quão ignorante aquele sábio era.
porque tinha como premissa e perspectiva que tudo que sei é que nada sei. Ou seja, aquele que acha que sabe muito, na verdade, não sabe absolutamente nada. E por causa disso, ele começou a arrumar muitos inimigos. E muitos inimigos poderosos. E por causa disso, o levaram aos tribunais e o acusaram falsamente. E diante das acusações falsas, ele foi condenado à morte. Mas lhe fizeram uma proposta. Se você renunciar esse negócio de filosofia e for embora de Atenas, nós não te mataremos. Podem me matar, porque eu prefiro morrer a deixar de falar a verdade. Eu prefiro morrer a deixar de buscar e de falar a verdade. São valores do mais profundo do ser, arraigados na existência, são princípios que nós vamos encontrar também nesses meninos, que nós vamos encontrar também nesses jovens. Esses meninos, eles conheciam a Deus, eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam que eles eram o povo escolhido de Deus. A formação do ser e da identidade deles passava por esse relacionamento milenar com Deus. Deus nos deu a sua lei. Deus nos resgatou da terra do Egito. Deus nos chamou através do nosso pai Abraão, quando ele era um idólatra aqui na Babilônia, nessa região de Ur dos Caldeus. Quando o nosso pai, o nosso ancestral, há milhares de anos vivia aqui, Deus se revelou, Deus se mostrou, Deus o chamou, através dele Deus fez um povo, e nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte desse povo. Agora, como, ó Nabucodonosor, que tu queres que nós deixemos de curvar diante do nosso Deus, para curvar diante da sua imagem e do seu ídolo? Nós temos uma identidade formada no relacionamento e na convivência com um Deus vivo que nos deu a sua lei, um Deus vivo a quem nós oramos e que tem respondido às nossas orações. Um Deus que não mente, um Deus cuja palavra é verdadeira. E esse mesmo Deus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Um judeu descendente de Abraão, filho de Abraão, nascia, era criado, a sua identidade, a sua mente, o seu ser, eram formados a partir desse relacionamento e desse conhecimento de Deus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus darás culto, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus te curvarás. Isso estava entranhado, isso estava arraigado no ser deles. Nós preferimos morrer do que negar a nossa identidade, quem nós somos em Deus, a nossa história em Deus e tudo quanto Deus fez em nós e por nós. Eu me lembro, a Márcia, minha esposa, foi a primeira da família que se converteu. Ainda na escola, ouviu a mensagem do Evangelho, aceitou Jesus, batizou escondido,
porque meu sogro, na sua formação, na sua cultura, ele achava que aquilo era uma seita e que aquilo iria desviar as filhas e destruir a família. E pouco a pouco foram se convertendo, né? As irmãs se converteram, depois os irmãos, e eles passaram 16 anos, os filhos, orando e jejuando pela conversão do meu sogro. Extremamente resistente, super trabalhador, honesto, íntegro, mas nada de falar de evangelho. As idas à igreja eram limitadas e controladas. Não tinha essa liberdade, vou num congresso, vou num retiro, não existia isso. Até que um dia, o Senhor Jesus alcançou o coração do meu sogro. A luz do evangelho brilhou para ele sobre a vida dele. O véu rasgou e ele passou a entender quem era o Senhor Jesus. E ele se converteu a Jesus. E ele fez de Jesus o Senhor da sua vida. E amou o Senhor Jesus e respeitou o Senhor Jesus com toda essa carga de honra, de integridade, de uma formação cultural milenar. E aí um dia, meu sogro estava aí no primeiro, segundo ano de convertido, chegou em casa um convite para participarem de um culto japonês, de 13 anos pela morte de um japonês muito querido deles, um patriarca, que havia ajudado muito a família quando meu sogro chegou aqui em Anápolis. Uma família de japonês muito bem estruturada. Aquele patriarca havia sido oficial do exército japonês, veio para o Brasil, vivia aqui como se vivesse no Japão. Como oficial, a aposentadoria era em dólar, então os recursos eram melhores. E quando meu sogro chegou em Anápolis, com uma mão na frente e outra atrás, já com 6 filhos, aquela família, aquele senhor, aquele alto oficial do exército japonês o acolheu e o ajudou de todas as formas. Entrou debaixo dele e empurrou ele para cima. E agora ia ter um culto, uma missa de celebração dos 13 anos que aquele senhor, aquele patriarca, havia falecido, e chegou o convite para eles participarem desse culto. E aí eu estou ouvindo os dois lá, meu sogro e minha sogra, e conversam em japonês, e dá umas rosnadas daqui, outra da acolá, e a coisa está confusa. Aí a minha sogra, toda diplomata, né? Pensa numa pessoa diplomata, sábia, minha sogra com toda a simplicidade dela, falava o japonês fluentemente, escrevia, lia e falava o português também. Meu sogro não, somente o japonês. Aí vieram os dois para mim, a minha sogra, com muita diplomacia, falou: pastor, eu estou conversando aqui com meu marido e ele não quer abrir a cabeça, ele não quer entender, ele não quer aceitar. Eu falei: o que foi, Batian? Ora, essa família nos ajudou muito quando nós chegamos aqui. Praticamente nos carregaram, e japonês tem esse senso de gratidão, né? E agora eles mandaram o convite para a gente participar da celebração, e o meu sogro, e meu marido aqui, o Dichan, o Tochan, não quer ir participar. Isso não tem problema não, né, pastor? Aí eu falei: gente, pastor entra em cada saia justa, né? Antes de eu falar qualquer coisa, meu sogro falou: eu já disse para ela que eu não vou.
eu não vou, porque quando chegar lá nessa celebração, eles vão queimar incenso aos ídolos, aos deuses, e vão querer que eu queime, e eu não vou queimar, eu não vou participar, porque se eu for e participar desse negócio, com que cara que eu vou encarar o Senhor Jesus depois? Desse jeito, irmãos. Aí eu fico olhando, né, para os crentes politicamente corretos, diplomatas, né, ensaboados, né, bagres ensaboados, sem posição, que vai em tudo quanto é lugar, que participa de tudo quanto é coisa. E a palavra de Deus está ensinando para nós que não é bem assim. Que com Deus as coisas não funcionam dessa maneira. Eu fiquei impressionado com a integridade. Não poderia ser diferente, porque ele era muito íntegro em tudo. Não poderia ser diferente, porque Jesus, para ele, foi um custo muito alto. Ele se render a Jesus, ele pensou e repensou muitas vezes para poder tomar a decisão de entrar no caminho de Jesus, e quando ele tomou a decisão, aquilo era muito sério para a vida dele. Com que cara que eu vou lá nesse negócio, com que cara que eu vou encarar o Senhor Jesus depois? E não foi à toa que a minha sogra era a mais amiga do Evangelho, e foi a última a se converter. Ele era resistente, era sim, sim, não sou crente, não creio, Jesus não quero, mas quando ele disse, eu quero, eu sirvo a Deus, eu conheço o Deus verdadeiro, aquilo foi uma posição assim, radical e verdadeira. Eu conto isso para a glória de Deus e para a gente entender o que é fidelidade, o que é integridade. Um dia os dois indo para a chácara, né? Aí minha sogra era, por saber o português e o japonês, ela era diplomata, ela que fazia as interpretações, ela era a parlamentar, né, das situações. Quando eu fui namorar com a Márcia, tinha que conversar com os dois, e nós nos assentamos ali, eu e a Márcia, o sogro de lá, com a sogra. Aí meu sogro falava em japonês, a velha traduzia, e o que a gente falava não sabia o que ela estava traduzindo, mas ela estava mediando a situação. Os dois estão indo para a chácara, passam noutra chácara do irmão Nego, da Assembleia de Deus, e ali Deus usa aquele irmão numa conversa e conta para eles, olha, quando eu me converti, eu era um idólatra. E a minha casa era cheia de ídolos e de imagens. Mas quando Jesus entrou na minha vida, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, eu retirei tudo isso. Aí minha sogra vira para o meu sogro japonês e fala, vamos convidar ele para ir lá na chácara para ele quebrar a imagem do Buda que a gente tem lá em casa. Aí meu sogro falou para ela, não, de jeito nenhum. Por que eu vou chamá-lo para quebrar? Eu que vou quebrar. Ele chegou lá, pegou a imagem do Buda, uma marreta, e dizia, você me enganou por muito tempo. Agora você não me engana mais. Meus queridos, conhecer Deus, conhecer Jesus, é sair das trevas para a luz. É sair da escuridão para a luz. É sair do engano para a verdade. Por que eu vou sair da luz e retornar para as trevas? Por que eu vou fazer algumas coisas que até um incrédulo se recusa a fazer? Até um incrédulo com um pouquinho de luz e de entendimento, ele diz, eu prefiro
a morte do que passar a minha vida toda e uma vida sem morte com a mulher errada. Um homem que não conhece Deus, que não conhece Jesus, tem uma iluminação do que é certo e do que é errado. E muitos crentes, nesse tempo de pós-modernidade, de pós-verdade, perderam o senso do que é certo e do que é errado, pelo amor de Deus. Tem coisas que são erradas, gritantemente erradas, que até os incrédulos mergulhados nas trevas entendem que aquilo está errado. E gente que conhece a palavra de Deus, que já leu, que já estudou, e insiste em fazer o que é errado. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Essa falta de compromisso dos dias atuais, esse relaxo espiritual, essa indiferença, essa banalização das coisas de Deus e da vontade de Deus, meus queridos, isso não é agradável a Deus, isso não traz honra a Deus, não traz honra a você, não traz honra à sua família, não traz honra à igreja de Deus. É um vexame, é uma vergonha, envergonha a Deus, o nome de Deus, envergonha o Evangelho. Era isso que aqueles meninos estavam dizendo. Você, ó Nabucodonosor, é rei de reis, você é poderoso, você tem dinheiro, você tem ouro, é capaz de fazer uma estátua desse tamanho aí de ouro. Mas você não pode, e você não tem o que nós temos. Você não pode arrancar de nós a nossa identidade de povo de Deus, chamados por Deus, de servos de Deus sobre a face da terra. Nós somos um povo único na terra, nós somos o povo de Deus. Isso você não pode com o seu poder, você não pode com o seu dinheiro, você não pode arrancar isso de nós. Você pode nos matar, mas isso você não vai arrancar de nós. Essa integridade, essa fidelidade, esse amor, esse compromisso ao nosso Deus, aquele que nós amamos de todo o nosso coração. É incrível essas intenções poderosas, né? Desde a Torre de Babel, o homem briga para fazer coisas suntuosas, para fazer face à glória de Deus e para trazer a glória para si mesmo. Aquela estátua de ouro tinha 30 metros de altura e 3 metros de largura. Alguns acreditam que possivelmente era uma estrutura de madeira revestida de ouro. Não era absolutamente de ouro. Mas mesmo que fosse só o revestimento, imagine a suntuosidade, o brilho daquele negócio dourado a milhares de quilômetros de distância. E é possível que aquela estátua fosse uma estátua do próprio Nabucodonosor. Grandiosa, ele é o cabeça de ouro do sonho. As dimensões da estátua, aquele símbolo de poder, todas as autoridades presentes, um mundo globalizado, várias línguas ali presentes, e o decreto era: a hora que os instrumentos musicais tocarem, todos se curvarão diante da estátua do grande imperador Nabucodonosor.
Quem não se curvar vai sentir na pele o seu poder e a sua autoridade, porque a fornalha de fogo está ali ardendo, e vocês que se recusarem a se curvar diante do decreto, da vontade e da imagem do grande rei, serão queimados. Tocam-se os instrumentos, todos se curvam, apenas 3 jovens permanecem de pé. É muito difícil nadar contra a correnteza. É muito difícil tomar posição quando se é a minoria. É muito difícil tomar uma posição ao lado de Deus, numa sala com 40, 80 alunos. A melhor coisa da vida é quando a gente é novo convertido. Quando aquela graça de Deus inunda o nosso ser, que o Espírito Santo toma conta da gente, e a gente, naquele primeiro amor, sabe, aquela coisa que incendeia a alma, e que você sabe que agora foi alcançado pelo grandioso Deus, que a sua vida foi salva, e que você agora tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus vivo. Eu discutia com os meus professores, até um ficar vermelho, ruborizado, de raiva, babando, querendo me expulsar para fora da sala de aula. Eu discutia biblicamente com os meus colegas de trabalho, não tinha meio termo. A melhor coisa tinha acontecido na minha vida. Vocês não queiram saber o que era a minha vida antes do Senhor e o que passou a ser a minha vida com o Senhor. Aquele trem borbulhava, esse fogo, essa alegria, esse amor incendiava a minha alma, não dava para ficar calado. Era a melhor coisa que já podia ter acontecido na vida de um ser humano, aconteceu na minha. Mas é duro nadar contra a correnteza. É difícil tomar posição quando se é minoria. É difícil ser um Elias contra o rei Acabe. É difícil ser profeta de Deus contra a rainha Jezabel com todos os seus profetas. É difícil levantar uma única voz, a sua voz em nome de Deus, em toda uma nação corrompida, mas é isso que Elias faz. Que graça, que poder, que autoridade do Espírito Santo. Se levanta contra o rei, se levanta contra a rainha, se levanta contra a apostasia de uma nação inteira e não tem medo de professar o nome do Senhor. Um servo de Deus, arrojado, ousado, e graças a Deus que a Bíblia diz que era um homem como qualquer um de nós, sujeito aos mesmos medos, aos mesmos temores e às mesmas paixões. Mas era um homem que orava. E ele acreditava piamente que naquela nação inteira, só ele servia ao Senhor integralmente. Elias, o que você faz aqui dentro dessa caverna? Por que você está dentro dessa caverna? Eu estou aqui, Senhor, porque quebraram a tua aliança, perseguiram os teus profetas, e só eu fiquei dentre os teus profetas. Não, Elias, não é só você. Eu mesmo reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal. Assim como Elias não se curvou diante de Baal, assim como Daniel não se curvou às iguarias do rei ali dentro da Babilônia,
esses meninos também diante de uma multidão globalizada, gente de todos os lugares, autoridades, prefeitos, governadores, juízes, todas as autoridades do mundo inteiro babilônico se curvaram numa multidão diante daquela estátua, mas eles não se curvaram. E por isso foram lançados numa fornalha de fogo. Mas o mais interessante é que, antes de serem lançados na fornalha de fogo, o Nabucodonosor, com todo o seu poder e com toda a sua arrogância, vira para eles e diz: olha, eu gosto muito de vocês e por isso vou lhes dar uma nova chance. Os instrumentos musicais vão tocar mais uma vez. E quando eles tocarem, vocês se curvem, porque senão vocês serão lançados na fornalha de fogo. Vocês não entenderam isso? Vocês não compreenderam? Sim, ó rei, nós compreendemos muito bem, e fique o Senhor sabendo, como o Senhor já sabe, nós não nos curvaremos diante da sua estátua. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe no que é que nós cremos. O Senhor sabe quem é o Deus que nós servimos. E o Senhor sabe que jamais nós vamos nos curvar diante de uma coisa e adorá-la que não seja o Senhor nosso Deus. Nós não abriremos mão da vontade de Deus. E no versículo 15, na parte B do versículo, Nabucodonosor fala assim: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vocês estão confiados, vocês são doidos, olha a fornalha ali. Fique sabendo de uma coisa, ó rei. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele tem poder e Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo que diante da sua estátua, nós não vamos nos curvar. Amarrem-nos e lancem-nos na fornalha. Eles foram amarrados, jogados na fornalha, e o rei resolve olhar para a fornalha, e quando ele olha para a fornalha, ele não sente cheiro de churrasco, nem de carne queimada. Ele olha para dentro da fornalha, e lá estão os meninos andando dentro da fornalha, no meio do fogo, e com um ser angelical, celestial, andando junto com eles. Ele chama as autoridades e fala: mas nós não lançamos 3 lá dentro? Lançamos, rei. E por que é que eu vejo 4? E por que é que eles estão andando desamarrados, andando, caminhando aí dentro do fogo, e nós lançamos 3, e agora não são 3, tem 4 lá dentro? Glória a Deus. Porque está escrito na palavra de Deus, lá em Isaías 43, quando tiveres que passar pelas muitas águas, elas não te afogarão. Quando tiveres que passar pelo fogo, ele não te queimará. Quem serve a Deus, quem honra a Deus, é isso que nós estamos falando aqui constantemente. Quem serve a Deus, quem honra a Deus, quem ama a Deus de todo o coração, pode cair na fornalha, mas não vai cair sozinho. Quem toma posição do lado de Deus, como tomou Elias, quem toma posição do lado do Senhor, como tomou Sadraque, Mesaque e Abednego, serão e poderão ser lançados na fornalha de fogo, mas não serão lançados lá sozinhos. Glória a Deus. Lançaram 3, mas caminhavam 4 dentro da fornalha. O rei ficou transtornado e gritou a plenos pulmões: Sadraque, Mesaque, Abednego, sim, ó rei, saiam para fora da fornalha.
E eles saíram, nem um fio de cabelo chamuscado, nem cheiro de fumaça, porque o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego servem é muito maior do que estátua, é muito maior do que Nabucodonosor, é muito maior do que qualquer governo, do que qualquer estrutura de poder humanos. Nós deveríamos ter uma grande preocupação na nossa vida, que é de honrar e agradar a Deus, e muito menos preocupação em honrar e agradar os homens. Eu não sei por que nós tanto preocupamos e ansiamos com o agrado, com a aprovação por parte dos homens, a nossa reputação diante dos homens. Nós deveríamos estar nos preocupando, queimando as nossas energias em sermos agradáveis ao Senhor, porque Ele sim pode nos livrar do fogo, Ele sim pode nos livrar das muitas águas para não sermos afogados. Deus é um Deus vivo. Deus honra aqueles que o honram. Deus faz diferença na vida daqueles que verdadeiramente o servem. Outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Serei propriedade particular para eles naquele dia da aflição. Outra vez vereis, tem um memorial diante da presença do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. O nosso Deus é um Deus presente na nossa vida. Mas agora deixa eu falar outra coisa para vocês que precisa ser dita aproveitando esse momento. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém escarnece. Todos aqueles que de uma forma ou de outra, por maldade ou por ignorância, entraram por esse caminho, de zombar de Deus, de mesmo conhecendo a verdade, viver uma vida coxeante. Eu já tenho muitos dias vividos para saber que isso não acaba bem, porque também está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aqueles meninos honraram a Deus. Aqueles meninos tiveram valores que se sobrepuseram a uma situação adversa, a um desejo humano e carnal. Eles preferiram ficar com Deus e com a vontade de Deus. E por isso Deus os livrou. E por isso eles também foram exaltados ali na corte da Babilônia. Vamos orar? Curva sua cabeça nesse momento. Pensa no tipo de vida espiritual que você está vivendo. Se o seu relacionamento com Deus é um relacionamento que o honra, ou se a sua vida é uma vida espiritual cambaleante, sem postura, sem fidelidade e sem integridade. Curva a sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Vamos olhar para a palavra de Deus aqui nessa noite, naquilo que Deus está falando conosco nesse momento. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. O Senhor sabe das nossas debilidades e das nossas fraquezas. Mas aqui não é uma questão de fraqueza, Senhor, é uma questão de caráter.
é uma questão de tomar posição naquilo que nós conhecemos do Senhor e da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Olha para nós. Dá-nos integridade, Senhor. Integridade, princípios, ó Deus. Postura, posição. Com que cara que eu vou olhar o Senhor Jesus? O Senhor que morreu por mim na cruz. O Senhor que me resgatou. O Senhor que deu a vida dele por mim. O Senhor tenha misericórdia de nós. Às vezes não nos curvamos diante de uma estátua, mas nos curvamos diante do nosso próprio coração, em detrimento da vontade do Senhor. Nos curvamos diante da vontade do homem para ficarmos bem com os homens, e somos ensaboados, diplomatas, e não tomamos uma postura e uma posição correta que exalte e que glorifique o Teu santíssimo nome. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração. Leva-nos a uma posição, Deus, diante do Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Em nome do Senhor Jesus.